Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Boa noite. La gracia y la paz del Señor. A graça e a paz do Senhor. Para nosotros es una gran alegría poder otra vez estar con los hermanos aquí. Para nós é uma grande alegria poder estar novamente com os irmãos aqui. Reciban saludos de los hermanos de Colombia Recebam saudações dos irmãos da Colômbia y de algunas ciudades por las que hemos pasado por aquí, por el Brasil. e de algumas cidades que temos passado aqui pelo Brasil. Estoy un poco disfónico de la garganta. Eu tive um pouco afônico por causa da garganta. Este fin de semana y las fiestas estuvimos en un campamento en San José de los Pinhais. Neste final de semana e no feriado estivemos num acampamento em São José dos Pinhais. Y como que pequé de la manera que pecó Moisés en el desierto. Pequé de la manera que E eu pecó pequei Moisés. da mesma forma que Moisés pecou no deserto. El Señor le dijo a Moisés que golpeara la piedra, que le hablara a la piedra. Porque o Senhor disse a Moisés que falasse a pedra. Y Moisés golpeó la piedra 2 veces. E Moisés golpeou ou bateu na pedra 2 vezes, Con ira. com ira. Y tal vez yo hablando estos días me excedí un poco. E talvez eu falando nesses dias me excedi um pouco. Golpeé un poco la piedra. E bati um pouco na pedra. Entonces quedé como con la voz un poco resentida. Então fiquei com a voz um pouco prejudicada. Mas bueno, gracias al Señor. Porém, graças ao Que no Senhor, me puedan escuchar, hermanos. vocês podem me escutar, irmãos. Vamos a hacer una oración más antes de leer la palabra. Vamos fazer mais uma oração antes de ler a palavra. Padre, queremos poner en tus manos este tiempo, Señor. Pai, queremos colocar nas tuas mãos esse tempo. Como cantábamos, tú intercedes por nosotros, Señor. Como nós cantávamos, tu intercedes por nós. Como cantábamos, tú eres el Rey soberano, Señor. Como nós cantávamos, tu és o Rei soberano. Nosotros queremos someternos a tu autoridad, Señor. Nós queremos nos submeter à tua autoridade, Y Senhor. también a tu palabra, Señor. E também à tua palavra. Rogamos que tú hables a nuestros corazones. Rogamos que tu fales aos nossos corações. Rogamos que tú ejerzas tu señorío y tu autoridad en medio nuestro. Que tu exerças o teu senhorio e a tua autoridade em nosso meio. Pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Te pedimos, ó Pai, no nome do teu Filho Jesus. Amén, Señor. Hermanos, no sé si puedan abrir Filipenses capítulo 3, Irmãos, se puderem abrir em Filipenses capítulo 3, versículo 12. versículo 12. Este fue el tema que se estuvo compartiendo en el encuentro en San José de los Pinhales. Esse foi o tema que estivemos compartilhando no encontro em São José dos Pinhais. Yo quisiera compartir algo de lo que se habló con los hermanos allá. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos algo que foi falado lá em São José. Entonces vamos a leer ahí Filipenses 3, verso 12. Então vamos ler Filipenses 3, verso 12. Dice Pablo: Paulo disse: No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo, por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Ahora Pablo comienza a hablarnos algo bien interesante en este pasaje. Paulo começa a nos falar algo muito interessante nessa passagem. Pablo comienza a hablarnos de que la vida cristiana para él era una carrera. Paulo começa a nos dizer que a vida cristã para ele era uma carreira. Pablo escribe en un periodo ya de madurez en su vida cristiana, Paulo escreve num período já de maturidade da sua vida cristã, pero él al examinarse llega y dice, porém ele ao se examinar chega e diz, no que ya lo haya alcanzado ni que sea perfecto, não que ele já tenha alcançado e nem que ele seja perfeito, sino que prosigo. senão que ele prossegue. Y él prosigue de una manera, como lo dice el verso siguiente. E ele prossegue de uma maneira, como diz no verso seguinte, Dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás esquecendo aquilo que para trás fica y extendiéndome a lo que está por delante. e avançando para as coisas que estão diante de Es mim. como Pablo hace la comparación con una carrera atlética. Então, como Paulo faz uma comparação com essa carreira atlética, Pablo es claro porque un atleta así lo vive.
É claro, porque um atleta assim vive, que cuando el atleta corre, él tiene una meta por delante. que quando um atleta está correndo, ele tem uma meta que está adiante. Él tiene un inicio, Tem um início tiene una meta. e uma meta. El atleta no sale a correr al aire o a lo que él quiere correr. O atleta não corre ao ar ou em busca daquilo que ele quer correr. Él tiene una meta. Ele tem uma Y meta. para poder llegar a la meta tiene que correr en pos de la meta. E para chegar a essa meta, ele tem que correr atrás dessa meta. Y además de correr o proseguir hacia adelante, E além de correr e prosseguir adiante, como buen atleta como um bom atleta que quiere ganar la carrera, e que quer ganhar essa carreira, él no voltea a mirar atrás. ele não volta para olhar atrás. Porque un atleta cuando comienza a mirar hacia atrás, Porque um atleta, quando ele começa a olhar para él trás, puede perder tiempo, ele pode perder tempo. él puede caerse, Ele pode até cair. él puede entrar en desventaja. E pode ficar em desvantagem. Y aún eso es muy aplicable a nuestra vida. E ainda isto é muito aplicável à nossa vida. Mismo que nuestra vida hubiera sido muy victoriosa, muy buena como fue la de Pablo, Mesmo que a nossa vida tenha sido muito vitoriosa ou muito boa, como foi a de Paulo, lo que pasó, aquilo que passou, ya pasó. já passou. Tenemos una meta, Nós temos uma meta debemos seguir hacia adelante. e temos que seguir para adiante. Hay muchos cristianos que viven del pasado. Existem muitos cristãos que vivem do passado. Un pasado glorioso Um passado glorioso o un pasado malo. ou um passado mau. Y ellos no miran hacia adelante E eles não olham para ni adiante. están corriendo E nem estão correndo. porque siguen viviendo con su pasado. Porque eles seguem vivendo com o seu passado. Y Pablo nos muestra que un atleta no puede hacer eso. E Paulo nos mostra que um atleta não pode fazer isso. Y asimismo un cristiano. E da mesma forma um cristão. Lo mismo decía Jesús, E o mesmo o Senhor Jesus dizia, que ninguno que ponga su mano sobre el arado que ninguém que colocar suas mãos sobre o arado y mira atrás e olha para trás es digno. é digno. ¿Por qué? E por quê? Porque para arar antiguamente Porque antigamente para arar, la persona tenía que arar derecho. a pessoa tinha que arar corretamente. Él ponía la mano sobre el arado, Ele colocava as mãos sobre o arado ubicaba un punto, e localizava um ponto comenzaba a caminar derecho e começava a caminhar direito para arar. para arar. Si él volteaba, Se ele olhava para trás, perdía el rumbo que llevaba. ele perdia o rumo que estava correndo. Siempre teníamos que estar enfocados. Sempre era necessário estar enfocado. Y Pablo era una persona bien enfocada. E Paulo era uma pessoa bem enfocada. Pablo miraba hacia adelante. Paulo olhava para diante. ¿Cuál era la meta que tenía Pablo? E qual era a meta que Paulo tinha? La gloria. A glória. Pablo tenía en mente Paulo tinha em mente la gloria misma que Jesús prometió y su reino. a glória que o próprio Jesus prometeu em seu reino. Pablo hacía muchas cosas en esta tierra Paulo fazia muitas coisas nessa terra. y él a veces percibía que estaba acá en la tierra porque el Señor le había encomendado una tarea. E às vezes ele percebia que ele estava aqui na terra porque o Senhor Jesus tinha encomendado uma tarefa para ele. Pero su corazón estaba en los cielos. Porém, o seu coração estava nos céus. Cada día E cada dia proseguía. prosseguia. Esa palabra que usa Pablo ahí en el griego Essa palavra que Paulo utiliza aí no grego, literalmente significa perseguir. literalmente significa perseguir. Como cuando un cazador iba detrás de una presa. Como quando um caçador vai atrás de uma presa. Él dice que se hacía de Cristo, Ele falou que ele se se apegaba a Cristo apegava a Cristo para poder cumplir el propósito por el cual Cristo lo había redimido. para cumprir o propósito pelo qual Cristo o havia redimido. Ahora, la vida de Pablo es un gran ejemplo, Agora, a vida de Paulo é um grande exemplo. pero yo quiero usar una figura del Antiguo Testamento Porém, eu quero utilizar uma figura do Antigo Testamento que nos enseña algunos aspectos muy importantes de la vida cristiana. que nos mostra alguns aspectos muito importantes da vida cristã. Pablo dice que él no fue rebelde a la visión celestial. Paulo falou que não foi rebelde à visão Él celestial. caminó rumbo a la gloria. Ele caminhou rumo à glória. Pero esta realidad que Pablo vivió, la han vivido otros grandes hombres en la historia bíblica y en la historia de la iglesia. Porém, essa realidade que Paulo viveu, outros homens viveram na história bíblica e também na história da igreja. Nosotros vamos a ver un ejemplo de una familia Nós vamos ver um exemplo de uma família que aunque no era pueblo de Dios, que ainda que não era povo de Deus, no era de las tribus de Israel, não era das tribos de Israel, es difícil ubicar de dónde eran,
E é difícil de se localizar da onde eles Es eram. difícil ubicar su historia. É difícil localizar a sua história. Pero Dios usó esa familia para darle una gran enseñanza a la nación de Israel en un tiempo de apostasía. Porém, Deus usou essa família para mostrar um grande ensinamento à nação de Israel num tempo de apostasia. Entonces vamos a estudiar, si el Señor lo permite, la historia de la familia de los hijos de Recab. Então nós vamos estudar, se o Senhor nos permitir, a história da família dos filhos de Que Recabe, se encuentra en el libro de Jeremías, hermano. que se encontra no livro de Jeremias, irmãos. Entonces vamos a leer Jeremías capítulo 35. Então vamos ler Jeremias capítulo 35, Versos 5 y verso 6. versos 5 e 6. Ustedes conocerán la historia de Jeremías, que Jeremías fue uno de los profetas que profetizó antes del cautiverio. Vocês conhecem a história de Jeremias. Jeremias foi um profeta que profetizou antes do cativeiro Y después. e depois também. Y Jeremías luchó contra la rebeldía, la obstinación y el pecado de la nación. E Jeremias lutou contra a rebeldia, a obstinação e o pecado da nação. Y además de Jeremías hubieron otros profetas, E além de Jeremias, houveram outros profetas. pero ellos no tuvieron que la nación se arrepintiera. Porém, eles não tiveram êxito no sentido de que a nação se arrependesse. Fue una nación con un corazón supremamente duro. Foi uma nação com um coração extremamente duro. Y en medio de ese ambiente el Señor le manda a decir a Jeremías que llame a la familia de los hijos de Jonadab. E no meio desse contexto, o Senhor manda dizer a Jeremias que chame a família dos filhos de Jonadab, Los recabitas. os recabitas. Y le dice a Jeremías que les ponga vino delante a ellos y que pida que tomen. E diz a Jeremias que coloque vinho diante deles e peça para eles que tomem Ahí en el vinho. verso 5 y verso 6. No versos 5 e 6. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino y les dije, bebed vino. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e disse-lhes, bebei vinho. Mas ellos dijeron, no beberemos vino porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no beberéis vino vosotros ni vuestros hijos. Porém eles disseram, não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou, dizendo, nunca jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Ni edificaréis casas, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis. Não edificareis casa, nem semeareis semente, nem plantareis vinha, nem a possuireis. Sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra, donde vosotros habitáis. Mas habitareis em tenda todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra em que vós andais peregrinando. Entonces, cuando el profeta pone el vino delante de los hijos de Recab, Então, quando o profeta coloca o vinho diante dos filhos de Recabe, ellos no toman el vino. eles não tomam vinho. Y la respuesta de ellos es porque Jonadab, su padre, E a resposta deles é que Jonadab, seu pai, les ordenó que no bebieran vino lhes ordenou que não bebessem vinho. y que además no edificaran casas ni trabajaran en la tierra. E que, além disso, eles não deveriam edificar casa e não trabalhar na terra. Ahora, el Señor usa esta familia, Agora o Senhor usa essa família, como ustedes lo pueden ver en los versos siguientes, como vocês podem perceber nos versos seguintes, para hacer una comparación entre la nación de Israel. para fazer uma comparação com a nação de Israel. La nación de Israel, aunque escuchó muchas veces a Dios, A nação de Israel, ainda que tenha escutado muitas vezes a Deus, no obedeció. não obedeceu. Y ahora el Señor pone una familia E agora o Senhor coloca uma família y pone ejemplo a esta familia e coloca essa família como exemplo de cómo obedecieron y honraron a su padre y las palabras de su padre. de como eles obedeceram a seu pai e honraram as palavras do seu pai. Y nosotros vamos a usar esa familia E nós vamos utilizar essa família. y lo que dice el pasaje como algunos aspectos de la vida cristiana que son muy importantes. E nós vamos utilizar essa família e o que diz a passagem para comparar com alguns aspectos da vida cristã que são muito importantes. Pablo dice que todas las cosas que se escribieron para nosotros, para nuestra enseñanza y para nuestro ejemplo. Paulo diz que todas as coisas que se escreveram foram escritas para nós,
para nosso ensinamento e para o nosso exemplo. Ahora el pasaje más adelante dice que la palabra de Jonadab fue firme. Agora a passagem adiante diz que a palavra de Jonadab foi firme Y ellos obedientes. e eles foram obedientes. Entonces tenemos dos aspectos. Então nós temos dois aspectos. Un padre Um pai con autoridad, com con autoridade una palabra e firme, com uma palavra firme. y unos hijos obedientes. E uns filhos obedientes. Ahora eso ya comienza a hablarnos a nosotros E agora isso já começa a falar para nós de paternidad espiritual. de paternidade espiritual. ¿Por qué? E por quê? Porque si uno puede examinar las familias, Porque se alguém pudesse examinar as famílias las iglesias, e as igrejas las mismas naciones, e as próprias nações, uno de los grandes problemas que tiene nuestra sociedad, e um dos grandes problemas que a nossa sociedade que tem, tienen las iglesias, que existe nas que igrejas, tienen las familias, nas famílias, es una paternidad débil, é uma paternidade fraca. una paternidad que no representa autoridad. Uma paternidade que não representa autoridade. Y cuando tenemos, por ejemplo, en familias, hombres débiles, E quando temos famílias e homens fracos, mujeres duras, mulheres fortes, eso es como un cóctel isso é como um coquetel. y el resultado de eso es E o resultado disso é hijos rebeldes. filhos rebeldes. Asimismo en la iglesia, E da mesma forma na igreja, cuando tenemos hombres débiles, quando temos homens fracos, generalmente tenemos mujeres muy fuertes geralmente temos mulheres muito fortes. y la iglesia es desordenada, E a igreja é desordenada, ignorante, ignorante, carnal, carnal mundana, e mundana, sin visión, sem visão extraviada. e perdida. No es que el problema sea que haya o no haya autoridad. O problema não é que haja ou não autoridade. El problema es que a veces la autoridad que hay no es una autoridad espiritual. O problema é que às vezes a autoridade que existe não é uma autoridade espiritual. Y es un problema en toda la sociedad. E isso é um problema de toda a sociedade. Por ejemplo, ¿por qué nuestros países sufren tantas crisis? Por exemplo, por que os nossos países sofrem tantas crises? Por la falta de líderes íntegros, Por falta de líderes íntegros, honestos, sejam honestos, fiéis, fiéis con temor de Dios. e com temor de Deus. Cuando el liderazgo Quando a liderança falla en todas las esferas, falha em todas as esferas, el caos es inminente. o caos é En iminente. las familias, Na família, en la iglesia na igreja y en nuestros países. e em nossos países. ¿Y por qué es tan importante hablar de esto? E por que é tão importante falar disso? Por ejemplo, cuando uno comienza a enseñar sobre familia, Por exemplo, quando alguém começa a ensinar sobre família, uno comienza a hablar de los roles, tanto del esposo como la esposa, alguém começa a falar dos papéis, tanto do esposo como da esposa. y uno dice, E alguém diz, de alguna manera los padres de alguma forma os pais son la primera expresión del carácter de Dios que se van a encontrar los hijos. são a primeira expressão do caráter de Deus que os filhos vão encontrar. Lo mismo sucede en la iglesia. E o mesmo acontece na igreja. Liderazgo de la iglesia A liderança da igreja son la primera expresión del carácter de Dios que se van a encontrar los creyentes. é a primeira expressão do caráter de Deus que os cristãos encontrarão. Y eso tiene beneficios, E isso traz benefícios, pero a veces también tiene consecuencias. porém também traz consequências. Por ejemplo, Por exemplo, un padre débil, um pai fraco sin carácter, e sem caráter, sin amor, sem amor, sin disciplina en el hogar, sem disciplina no lar, generalmente cría hijos consentidos, geralmente cria filhos que são egoístas, egoístas que viven para sí e mismos, que vivem para si mesmos, rebeldes. rebeldes. A uno cuando ve un niño rebelde, Ainda quando uma criança é rebelde, uno lo que ve es que le falta la figura de autoridad en el hogar. alguém pode perceber que o que falta é a figura da autoridade no lar. Claro, una autoridad que expresa su paternidad Uma autoridade que expressa a sua paternidade en una mezcla de amor, numa mescla de amor de sacrificio, Sacrificio. de entrega e de entrega y de disciplina.
vira disciplina. No, y de disciplina. E de disciplina. Y de instrucción. E de instrução. Son varias cosas. São várias coisas. Entonces a veces el niño rebelde lo que necesita es una buena autoridad. Então, às vezes, o filho que precisa, ou a criança que precisa de uma boa autoridade. Lo mismo sucede con la iglesia. E o mesmo acontece em relação à igreja. No llega a lugares Algumas vezes você chega a lugares donde hay desorden, onde há desordem, pecados, falsas doctrinas, falsas doutrinas problemas. e problemas. Y uno sabe que el problema no está en los creyentes necesariamente. E às vezes percebemos que o problema não necessariamente está nos crentes. Una buena lideranza Uma boa liderança puede edificar mucho la iglesia pode edificar muito a igreja o puede destruirla. ou pode destruir. Ahora, Agora, es interesante que los recabitas tenían a Jonadab como una figura muy representativa. é interessante que os recabitas tinham Jonadab como uma figura muito representativa. Yo me imagino ese hombre Eu imagino esse homem decir algo dizer algo y que toda su familia lo cumpla. e que toda a sua família cumprisse. Sus hijos, Seus filhos, las esposas de sus hijos, as esposas de los seus hijos filhos, de sus hijos. os filhos de seus filhos. Un hombre de autoridad. Un hombre de autoridad. Homem de autoridade. Yo he visto hombres Eu tenho visto de homens 50 de años 50 anos que hablan para su niño de 5 años que falam para o seu filho de 5 y anos no lo respeta. e ele não respeita. No lo respeta. Não respeita. Se le burla en la cara. Ele dá risada da cara dele. Un día estábamos en un lugar Dia nós estávamos num y un determinado hermano dijo lugar algo e irmão falou algo. y alguien le dijo, E alguém lhe falou: no hermano, si a usted no lo respeta ni su esposa. Irmão, se a tua esposa, nem a tua esposa te respeita, Tremendo, ¿no? isso é tremendo, não? Nosotros tenemos una generación Nós temos uma geração donde no hay autoridad. onde não existe autoridade, Ni en la casa, nem na casa, ni en la iglesia. nem na igreja. Piensen en nuestros políticos o gobernantes. E vamos imaginar os nossos políticos ou governantes. No hay una autoridad genuina, ¿no? Não existe uma autoridade genuína. Ahora, eso no puede ser una excusa para nosotros. Agora, isso não pode ser uma desculpa para nós. Porque además de nosotros como padres o de los hermanos que están en la iglesia, Porque além de nós como pais ou os irmãos que estão na igreja, nosotros tenemos uno que es Señor y Padre nuestro, nós temos que é Senhor e Pai nosso, que representa el carácter perfecto de Dios, que representa o perfeito caráter de Deus, el Hijo de o Dios, Filho de Deus, que dice Juan que tabernaculizó entre nosotros. que João disse que tabernaculizou entre Y nós. vimos su gloria, gloria como unigénito del Padre. E vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. O sea que Jesús es la expresión misma del carácter perfecto del Dios eterno. Ou seja, que Jesus é a própria expressão do caráter do Deus eterno. Y dice la Escritura que toda autoridad le fue dada. E a Escritura diz que toda autoridade foi dada Y a dice ele. la Escritura que Él mandó a predicar el Evangelio a todo el mundo y a enseñar todas las cosas que Él mandó. E diz a Escritura que ele mandou pregar o Evangelho em todo mundo, ensinar todas as coisas que ele mandou. Entonces, más allá de Jonadab, hijo de Recab, Então, além de Jonadab, filho de Recabe, tenemos a Jesús, el Señor, temos a Jesus o Senhor. y tenemos la palabra más autoritaria que pudieron recibir los hombres, que es la palabra. E temos a palavra mais autoritária que os homens podem ter recebido, que é a palavra de Deus. Hermanos, la falta de autoridad espiritual Irmãos, a falta de autoridade espiritual de nosotros como hombres, de nós como en homens, la casa, en la iglesia, en la sociedad, na casa, na igreja e na sociedade, eso demuestra cuán lejos estamos de Jesús isso demonstra quão longe ou quão distantes estamos de y Jesus. cuán poco en serio hemos tomado las palabras que Jesús dijo. E quão pouco a sério temos levado as palavras que o Senhor disse. Y esta familia nos enseña mucho. E essa família nos ensina muito. Vamos a hablar un poco de esta familia. Vamos falar um pouco dessa família. Esta familia, tú puedes resumir lo que ellos responden en dos grandes características. Você pode resumir que eles respondem com duas grandes características. Primero, que ellos no tomaban vino. Primeiro, que eles não tomavam vinho. Y segundo, que ellos fueron un pueblo que vivió como nómadas.
E segundo, que eles são um povo que viveram como nômades. Nunca construyeron ciudades, Nunca construíram cidades. nunca construyeron casas, Não construíram casas. no labraron la tierra, Não lavraram a terra. fueron nómadas. Foram nômades. Ahora no sabemos de dónde surge la convicción de ellos. Agora nós não sabemos de onde surge essa Por ahí convicção deles. tenemos solo un pasaje que nos habla de Jonadab en la Biblia. Por aí nós temos somente uma passagem que fala de Jonadab na Bíblia. Y se nos dice que Jonadab acompañó a Jehú E diz que Jonadab acompanhou a Jeú cuando él iba a juzgar la casa de Acab. quando ele ia julgar a casa de Acabe. Cuando Jehú fue y mató toda la casa de Acab, Quando Jeú foi e matou toda a casa de Acabe, Jonadab fue su compañero. Jonadab foi o seu companheiro. Entonces era un hombre celoso, Então ele era um homem un zeloso, hombre consagrado, um homem consagrado un hombre que enseñó su familia. e um homem que ensinou a sua família. Ahora vamos a ir a Hebreos 11, Vamos abrir em Hebreus 11, verso 13, verso 13. y vamos a ver el primer aspecto, que es eso de no construir casa, que es eso de no sembrar la tierra. E vamos ver esse primeiro aspecto, que é o de não construir casas e não semear a terra. Dice, Hebreus 11. Hebreos 11, verso 13, dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as. Y saludándola y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. E saudando-as, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque los que esto dicen Porque os que isto dizem, claramente dan a entender que buscan una patria. claramente dão a entender que buscam uma pátria. Ahora mire lo que nos dice el autor a Hebreos. Agora veja o que o autor de Hebreus nos diz. Cuando él habla de los hombres de fe, Quando ele fala dos homens de fé, como Abraham, como Abraão, como Moisés, como los profetas, como os profetas, ellos tenían unas características. eles tinham características. Hay un libro del hermano Watchman Nee Existe um livro do irmão Watchman que Nee cuando habla de Abraham, de Isaac, de Jacob, que quando fala de Abraão, Isaac e Jacó, él dice, el folleto creo que se llama así en español, esse livreto se chama em espanhol una vida de tiendas y de altares. Uma vida de tendas e altares. Dos cosas, Duas coisas: tiendas tendas y altares. e altares. Tiendas que eran peregrinos, Tendas porque eram peregrinos, así como los hijos de Jonadab. assim como os filhos de Jonadab. Ellos no construyeron casas, Eles não construíram casas, ellos no sembraron la tierra. não semearam a terra. Y nos dice este pasaje E nessa passagem nos diz que otros vivieron así por la fe que outros viveram também assim pela fé, porque confesaban que eran extranjeros, porque confessavam que eram estrangeiros, que eran peregrinos. que eram peregrinos. Cuando usted está extranjero E quando você é um estrangeiro y es peregrino, e é peregrino, usted no va a construir una casa. você não vai construir uma casa. Póngase a pensar, Coloque-se a pensar, yo aquí estando un mes en Brasil eu aqui estando um mês no y Brasil pensando en comprar una casa acá, e pensando em comprar uma casa si yo sé aqui. que ella va a regresar. Se eu sei que eu vou voltar, Sí, lógico, ¿no? é ilógico, não? Ahora, estos hombres Agora esses homens tenían una patria. tinham uma pátria. Recuerde lo que decía Filipenses. Lembre-se do que dizia em Filipenses. Tenían una meta Eles tinham uma meta y la saludaban e saudavam essa Este meta. pasa- Essa passagem diz, creían eles criam y caminaban en pos de esa meta. e caminhavam após essa meta. Entonces, la primera característica de los hijos de Jonadab Então a primeira característica dos filhos de es Jonadab que era un pueblo peregrino é que era um povo peregrino, que tenía una meta. que tinha uma meta. Por eso nunca construyeron casas. Por isso eles nunca construíram Por casas. eso no labraban la tierra. Por isso eles também não lavravam a terra. Ahora, para nuestros días, Agora, para os nossos dias, eso es bien simbólico. isso é muito simbólico. No es literal, Não é literal, porque la Biblia nos manda a trabajar. porque a Bíblia nos manda trabalhar Nos habla de muchos hermanos que tenían casas en el Nuevo Testamento. e nos fala de muitos irmãos que possuíam casa no Novo Testamento. Ahora, el pecado y lo que vamos a ver hoy Agora, o pecado e o que nós vamos ver hoje no es tener casas, não é ter casas, no es trabajar, não é trabalhar,
no es poseer bienes. e não é possuir bens. El pecado es que los bienes nos posean a nosotros. O pecado é que os bens nos possuam. El pecado es que las cosas de este mundo O pecado é que as coisas deste mundo cautiven nuestro corazón. cativem ou prendam o nosso coração. Entonces vamos a hablar un poco de este peregrinaje, Então vamos falar um pouco dessa peregrinação, teniendo de fondo pues los hijos de Recab, tendo então dois fundos com os filhos de Recabe, pero vamos a hacer una contraposición porém vamos fazer uma contraposição con otra familia com uma outra que família vivió literalmente opuesto a lo que vivieron los hijos de Recab. que viveu literalmente o oposto àquilo que viveram os filhos de Vamos Recabe. a ir a Génesis 13, verso 10. Vamos a Gênesis 13, verso 10. Porque a veces uno no puede diferenciar la realidad positiva a la realidad negativa. Porque às vezes nós não podemos diferenciar a realidade positiva da realidade negativa Si no hacemos un contraste. se nós não fazemos um contraste. Por ejemplo, si yo le digo a usted, esta nota es aguda y esta nota es grave, Porém, por exemplo, se eu digo para você essa nota é aguda e essa outra é grave, pero usted no tiene buen oído mas você não tem um bom y ouvido nunca ha aprendido música, e nunca aprendeu música, entonces usted no sabe ni qué es una nota, ni una nota aguda ni grave. então você não sabe o que é uma nota, muito menos aguda ou grave. Pero si yo cojo el piano, Porém, se eu pego o piano pongo el do de la primera octava e coloco o dó na primeira oitava, y después coloco el do de la cuarta octava, depois coloco o dó da quarta y oitava digo esto es grave e digo esse é grave y esto es agudo, e esse é agudo, usted al ver el contraste você ao ver esse ya contraste sabe que es algo agudo y grave. vai saber o que é algo agudo e algo grave. Nosotros vamos a ver el contraste Nós vamos fazer um contraste entre una familia que caminó hacia lo celestial entre uma família que caminhou para o celestial y una familia que caminó hacia lo terrenal. e uma família que caminhou para o terrenal. Y usted va a ver que no vamos a hacer el contraste entre una familia creyente y una familia incrédula. E você vai perceber que nós não vamos comparar uma família crente com uma família incrédula. Vamos a dejar los incrédulos afuera, Vamos deixar os incrédulos de fora. porque aún el que caminó y edificó su casa hacia lo terrenal, Porque o mesmo que caminhou e edificou sua casa em relação ao terrenal, la Biblia nos dice que era un justo, a Bíblia nos fala que era um justo. un hombre que tenía temor de Dios. Um homem que tinha temor de Deus. Porque pueden haber justos Porque podem haver justos con temor de Dios com temor de Deus que no están caminando hacia la ciudad celestial, que não estão caminhando para a cidade celestial, sino están caminando hacia la ciudad terrenal. se não estão caminhando para a cidade terrenal. Y eso nos va a llevar a examinarnos cómo estamos corriendo la carrera. E isso vai nos levar a examinar como nós estamos correndo a carreira. Amén. Amém? Vamos a ver Génesis 13, verso 10. Vamos ver Gênesis 13, verso 10. El contexto es que los pastores de Abraham tienen un problema con los pastores de Lot. O contexto é que os pastores de Abraão têm uma contenda com os pastores de Ló. Ahora, Abraham era de aquellos peregrinos que iban hacia la ciudad celestial. Agora, Abraão era daqueles peregrinos que iam para a cidade celestial. Abraham tenía un llamamiento muy glorioso. Abraão tinha um chamamento muito glorioso. Y Lot salió con Abraham con ese llamamiento. E Ló saiu junto com Abraão nesse chamamento. Ahora, a veces en el camino Agora, às vezes, no caminho, suceden conflictos, ¿no? acontecem conflitos. Y nosotros debemos tener mucho cuidado, E nós precisamos ter muito cuidado. porque hay situaciones en nuestras vidas Porque existem situações em nossas vidas que son, podemos decirlo así, que são, podemos dizer assim, aguas divisoras. águas divisoras. Marcan el camino que vamos a tomar de ahora en adelante. E que marcam o caminho que nós vamos tomar de agora em diante. Y es tremendo, hermano. Yo me ponía a pensar en este pasaje. E é muito tremendo, irmãos, porque eu fiquei pensando nessa passagem Si era necesario que Lot se separara de Abraham. se era preciso ou necessário que Ló se separasse de Abraão. Una vez está Noemí Uma vez está Noemi con sus yernas, com as suas nueras, noras, sus nueras, y ella les dice, e ela diz para elas: yo voy para Israel. eu vou para Israel. Ustedes quédense con sus dioses en sus tierras. Vocês fiquem com seus deuses, os seus deuses nas suas terras. Y su nuera le dice, E sua nora lhe disse: no, não, a donde tú vayas, aonde tu fores, yo iré. eu irei. Y ella le insiste, no, vete para allá.
E ela insiste, não, vai para lá. Y ella dice, no, E ela disse, não, yo voy contigo. eu vou com você. Tu Dios O teu Deus será mi Dios. será o meu Deus. Mire el corazón de Ruth. Veja o coração de Ruth. Ella no se quiso separar. Ela não quis se separar. Ella quiso que el Dios de Noemí fuera su Dios. Ela quis que o Deus de Noemi fosse o seu Deus. Mismo que Abraham le hubiera dicho a Lot Mesmo que Abraão tivesse dito a Ló que se fuera. que se fosse. Si Lot hubiera sido sabio, Se Ló tivesse sido sábio, no se hubiera ido. ele não teria ido. Porque es que Abraham iba para arriba. Porque Abraão ia para cima. Y esta separación E essa separação no solo fue física, não foi somente física, a veces fue espiritual. foi também espiritual. Como cuando Pablo habla de Demas. Como Paulo fala de Demas. Me ha desamparado. Demas me desamparou Fue para Tesalónica. e foi para Tessalônica, El problema es lo que dice después. amando o presente século. Sí, el problema es que después dice que amando más este mundo. Amando mais este mundo. O sea, no solo fue una separación física, Ou seja, não foi apenas uma separação física, fue una separación espiritual. foi também uma separação espiritual. Porque Pablo Porque Paulo iba para arriba ia para cima y Demas escogió ir hacia abajo. e Demas escolheu ir para baixo. Hermanos, eso es muy diciente ya para nosotros. Irmãos, isso é muito claro para nós. Yo siempre digo a los hermanos, E eu sempre digo aos irmãos, necesitamos caminar nós precisamos caminhar con los que van para arriba, com aqueles que vão para cima, no por los que van para abajo. não com aqueles que vão para baixo. Así haya problemas entre nosotros, dificultades. Mesmo que haja problemas entre nós, dificuldades, Necesitamos caminar hacia arriba, precisamos caminhar para cima, poniendo la mirada y prosiguiendo. colocando a visão e prosseguindo. Entonces dice que, y alzó sus ojos, E diz que Ló alçou seus y olhos vio toda la llanura del Jordán, que toda ella de riego como huerto de Jehová, e viu toda a campina ou a planície do Jordão, que era toda bem regada, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que se destruyese Jehová, Sodoma y a Gomorra. antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Ahora, nosotros siempre que pensamos en Sodoma y Gomorra, Agora nós, sempre que nós pensamos em Sodoma e Gomorra, cuando vemos las películas de Sodoma y Gomorra, quando nós vemos os filmes de Sodoma e Gomorra, siempre Sodoma es oscura, sempre Sodoma é negra, escura, con personas así malas, com más salen personagens, cuervos así. saem morcegos ou corvos. Pero si usted mira los pasajes, Porém, se você olha para as passagens, eran las metrópolis de la época, elas eram as metrópoles da época. eran los lugares de la prosperidad, Eram lugares de prosperidade, de éxito, de êxito, a las capitales de la época. eram as capitais da época. Una región bien próspera. E uma região muito próspera. Tanto que dice que se comparaba al huerto de Jehová. Tanto que diz que se comparava ao jardim de Jeová. Bien atrayente. Então era muito atraente. Tanto que dice ahí al final del verso 12 Tanto que diz aí no final do verso 12 que Lot fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. que Ló foi colocando as suas tendas para Sodoma. Entonces mire lo que está sucediendo. Então veja o que está acontecendo. Lot abandona la visión celestial, Ló abandona a visão el celestial, llamamiento a la ciudad venidera, o chamamento da cidade vindoura, y él comienza a edificar rumbo a la ciudad de Sodoma y Gomorra. e ele começa a edificar rumo à cidade de Sodoma e Gomorra. No fue de un día para otro que Lot llegó a Sodoma y Gomorra. E não foi de um dia para outro que Ló chegou a Sodoma e Gomorra. Él fue poniendo y acercándose. Ele foi colocando e se aproximando, Porque tanto el proseguir a lo alto porque tanto o prosseguir para o alto, como el descender hacia lo bajo como o descer até o baixo, es un camino. é um caminho. Pero ¿qué representa este camino? Porém, o que representa esse caminho? El camino de aquel hombre justo O caminho daquele homem justo que pierde de vista la eternidad, la gloria, que perde de vista a eternidade e a glória, y en su corazón e em seu coração comienza a dirigirse hacia la ciudad de la destrucción. começa a se dirigir para a cidade da destruição. Ahora, una de las cosas que es muy interesante, cuando uno piensa en Sodoma y Gomorra, siempre piensa en homosexualidad.
Agora, uma coisa muito interessante, quando alguém pensa em Sodoma e Gomorra, automaticamente sempre pensa em homossexualidade, ¿cierto? certo? Pero mire lo que decía Jesús acerca de Sodoma y Gomorra. Mas veja o que Jesus dizia acerca de Sodoma e Gomorra. Lucas 17, verso 28. No pierda Génesis porque vamos a volver. Não perca Gênesis porque nós vamos voltar. Lucas 17, 28. Dice, asimismo como sucedió en los días de Lot. Assim como aconteceu nos dias de Ló. ¿Qué sucedía en los días de Lot? E o que acontecia nos dias de Ló? Comían, Comiam, bebían. bebiam. O sea que Sodoma no solo representa la ciudad de la inmoralidad, Ou seja, que Sodoma não representa apenas a cidade da imoralidade, sino representa también la ciudad de la abundancia, senão que também representa a cidade da abundância, la ciudad de la prosperidad, a cidade da prosperidade, la ciudad de los negocios. a cidade dos Que negócios. ahí dicen, E aí diz, compraban, compravam, vendían, vendiam, plantaban, plantavam edificaban. e edificavam. Mire que Jesús cuando está hablando de los días de Lot no habla de la sodomía. Veja que Jesus, quando está falando dos dias de Ló, ele não cita a sodomia. Y esto, de verdad que esto es muy serio, hermanos. E isso verdadeiramente é muito sério. Porque irmão. cuando uno, digamos, habla del carácter destructor de este mundo, Porque alguém, quando fala do caráter destrutivo desse mundo, siempre lo asocia a pecados de inmoralidad, sempre associa isso a pecados de imoralidade, a violência, a pero no lo asocia a esto. porém não associa a esses fatores. Tanto que es común Tanto que é muito comum en el mundo cristiano hoy en día no mundo cristão hoje em dia que no se tiene como algo que debe ser tomado con cuidado, que não é apenas algo que deve ser tomado com cuidado, sino que se promueve. senão que se promove. Venga Cristo Venha a Cristo y usted va a tener prosperidad, e você terá usted prosperidade, va a tener abundancia, você vai ter usted va abundância, a tener mejor casa. vai ter uma casa melhor. Sí, ustedes han escuchado el Evangelio de la Prosperidad, ¿no? Vocês têm escutado o Evangelho da Prosperidade. Pero ese no es el Evangelio de Cristo. Porém, esse não é o Evangelho de Cristo. Ahora, el problema no es, como decíamos ahora, tener bienes Agora, o problema não é, como dizíamos há pouco, ter bens o prosperar en este mundo. ou prosperar nesse mundo. El problema es cuando esa prosperidad O problema é quando essa prosperidade es cuando nuestros trabajos é quando nossos o trabalhos nuestra vida secular ou nossa vida secular tiene efectos negativos en nuestra vida espiritual. tem efeitos negativos na nossa vida espiritual. Por ejemplo, el hombre que comienza a trabajar Por exemplo, aquele homem que começa a trabalhar y comienza a acercarse a Sodoma, e começa a se aproximar de comienza a Sodoma crecer en su vida laboral, e começa a crescer em sua vida laboral, pero asimismo su vida de oración comienza a menguar, porém, da mesma forma, sua vida de oração começa a diminuir, su vida en la palabra comienza a menguar, sua vida na palavra começa a diminuir, sus relacionamientos familiares comienzan a disminuir, seus relacionamentos familiares começam a no diminuir, tienen devoción familiar, não tem devocional familiar, su servicio en la iglesia comienza a menguar. o seu serviço na igreja diminui, Entonces, mientras él más prospera y se copa en los negocios de este mundo, enquanto ele mais prospera nos negócios deste mundo, su alma más se vuelve pobre. sua alma se torna cada vez mais pobre, Su alma cada vez se vuelve más seca, sua alma se torna cada vez mais seca, su alma cada vez se vuelve más fría, sua alma se torna cada vez mais fria, su alma cada vez se vuelve más tibia en cuanto a las cosas celestiales. sua alma se torna mais morna em relação às coisas celestiais. Ahora, aún para tener prosperidad en este mundo, Agora, mesmo para ter prosperidade nesse mundo, hay que ser una persona madura. é necessário ser uma pessoa madura. Hay que ser una persona enfocada É necessário ser uma pessoa com foco, para que esas cosas no ganen nuestro corazón. para que essas coisas não ganhem o nosso coração. Abraham es el gran ejemplo. Abraão é um grande exemplo. Abraham prosperó, Abraão prosperou, mas eso nunca apartó su corazón de lo celestial. mas isso nunca separou o seu coração do celestial. Lot representa Ló representa aquel justo aquele justo que deja que su corazón sea enredado por las cosas de este mundo. que deixa que o seu coração seja enredado pelas coisas deste mundo. A tal punto que dice Génesis, A tal ponto que Gênesis vai dizer, en el capítulo 19 nos dice no capítulo 19 nos diz que Dios va a mandar un juicio para Sodoma y Gomorra.
que Deus vai mandar um juízo para Sodoma e Gomorra. Pero mire lo tremendo, hermanos. Mas veja o tremendo, irmãos. Dice que llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, Vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. e Ló estava sentado à porta de Sodoma. Si usted ve el camino de descenso, Você vê o caminho de degradação. comenzó a construir hacia Sodoma Começou a construir para Sodoma até Sodoma y terminó viviendo en Sodoma e terminou morando em Sodoma y estando en la puerta de la ciudad. e estando na porta da cidade. Ustedes saben que el libro de Job nos dice Você sabe que o livro de Jó nos diz que los hombres importantes de la ciudad se reunían a la puerta de la ciudad. que os homens importantes da cidade se reuniam na porta da cidade. Es ese cristiano Esse é aquele cristão que su vida espiritual no crece, que a sua vida espiritual não cresce, mengua, ela diminui, pero comienza a ser importante en este mundo. mas ele começa a ter grande importância nesse mundo. Un hombre de negocios, Um homem de un negócios, hombre exitoso en lo que hace, um homem exitoso naquilo que un faz, hombre importante. um homem importante. Ahora, si uno lo viera así, la mayoría de personas no lo verían tan mal. Agora, se alguém não percebesse, a maioria dos cristãos não veriam tão mal. Nosotros estamos tan saturados del pensamiento del mundo que eso no se ve mal. Nós estamos tão saturados do pensamento do mundo que isso não se vê como uma coisa má. Esto se ve fácilmente en un ejemplo. Isso se torna facilmente um bom exemplo. Si usted tiene un hermano, Se você tem um irmão, que el hijo del hermano que o filho do irmão cayó en homosexualidad, caiu em homossexualidade drogas, ou drogas, la iglesia va a estar llorando y orando por estos hijos. a igreja vai estar orando e chorando pelos seus filhos. Pero llega otro hermano, Porém, chega um outro irmão, que su hijo tampoco es creyente, que o seu filho não é crente, pero entró a la mejor universidad, porém entrou na melhor a universidade, estudiar a medicina, estudar medicina. y la hermana llega a la iglesia E a irmã chega à y igreja. en vez de pedir oración, E ao invés de pedir oração, cuenta como un testimonio ela conta como um cómo testemunho, su hijo está prosperando en este mundo. como seu filho está prosperando nesse mundo. Como si ser exitoso en este mundo Como se o fato de ser exitoso nesse mundo, sin Cristo fuera algo bueno. sem Cristo, fosse algo bom. Eso nos muestra la mente tan mundana que tienen los mismos cristianos. Isso nos mostra a mente tão mundana que os próprios cristãos têm. Vivimos en un mundo tan materialista. Nós vivemos num mundo tão materialista, Vivimos en un mundo tan girado, enfocado en las cosas materiales de esta vida. nós vivemos num mundo tão enfocado e tão centrado nas coisas materiais dessa En el vida, éxito, no êxito, en la prosperidad. na prosperidade. Que aun si las personas no tienen a Cristo, pero están en eso bien, nos parece mal. Porque mesmo que as pessoas não tenham a Cristo, mas estejam bem, né, vivendo bem, isso não parece tão mal. ¿Cierto, hermanos? Certo, irmãos? Yo les puedo decir a ustedes, Eu posso dizer para vocês, con toda tranquilidad, com toda tranquilidade, que su hijo, que o seu filho, su amigo, seu amigo su familiar, e o seu familiar, aunque sea exitoso en este mundo, ainda que tenham êxito nesse mundo, si él no tiene a Cristo, se ele não tem a Cristo, es la persona más miserable, é a pessoa mais miserável, más desgraciada, mais desgraçada y le espera la más horrenda de las situaciones eternamente, e a mais horrenda das situações espera ele eternamente, si no se arrepiente. se não se arrepender. Y eso nos comienza a enfocar, hermanos. E isso começa a nos dar um foco, irmãos. Yo como padre, Eu como pai, ¿yo para qué estoy criando a mis hijos? para que eu estou criando os meus filhos? Usted como madre, E você como mãe, cuando usted habla con su hijo, quando você fala com seu filho, con su hija, com sua filha, ¿usted qué le está diciendo? você está dizendo o que para ele? Estudie, Estude, sea profesional, seja profissional. porque si usted no es profesional, Porque se você não é profissional, usted no va a ser nadie en esta vida. você não vai ser ninguém nessa vida. ¿Para qué está preparando sus hijos? E para que você está preparando seus filhos? ¿O los está discipulando? Ou você está discipulando ¿Los está eles, enseñando ou está ensinando como personas que van a vivir como peregrinos rumbo a la eternidad? como pessoas que viverão como peregrinos rumo à eternidade? ¿Cuáles son los patrones que usted está estableciendo en los corazones de los suyos?
Quais são os padrões que você está estabelecendo nos corações dos seus? Eso es algo tremendo, hermanos. Isso é algo tremendo, irmãos. Porque un padre de familia hoy cristiano, Porque hoje em dia um pai de família cristão, él está contento ele está contente con que su hijo aprenda com que seu filho aprenda 7 horas diarias, 7 horas por dia, 35 a la semana, 35 horas durante a semana, de un conocimiento, de um conhecimento, de una enseñanza de um ensinamento meramente secular. meramente secular. Y ese mismo padre no pasa 1 hora de devocional diario con sus hijos. E esse mesmo pai não passa 1 hora de devocional diário com seu filho. ¿Para qué los está criando? E para que está criando seus filhos? Ahora, no solo los padres, Agora, não somente os pais. un joven Um jovem que está estudiando en una universidad, que estuda numa que ya universidade está trabajando, ou que já está trabalhando, si él usara el mismo empeño se ele utilizar o mesmo que empenho utilizaba en la universidad, que ele utilizava na con universidade, el trabajo ahora, com o trabalho agora, para dedicarse a las cosas de Cristo, para se dedicar às coisas de Cristo, esa vida la iglesia tendría un tremendo avivamiento. a igreja teria um tremendo avivamento. Pero a diferencia de los hijos de Recab, Porém, a diferença dos filhos de Recabe, nosotros como cristianos nós como cristãos, estamos viviendo para construir mejores casas, estamos vivendo para construir casas melhores, tener los mejores carros, ter os melhores carros, nos endeudamos 10 años, nos endividamos por 10 anos, todo trabajamos trabalhamos para tener la mejor casa en Sodoma y Gomorra. para ter a melhor casa em Sodoma e Gomorra. Y pocos han tomado en serio E poucos têm levado a sério el correr la carrera. o correr a carreira. Mi hermano Miguel Núñez decía esto: O irmão Miguel Nunes dizia isso. yo nunca he tenido una consejería. Eu nunca tive um aconselhamento. Decía, he tenido de toda clase de aconsejamientos, Eu tive todo tipo de aconselhamento. pero nunca tuve una consejería. Porém, nunca tive um aconselhamento. Que llegara una familia Que chegasse uma família y dijera, e me dissesse: hermano, irmão, yo quiero consejo, eu quero conselho, porque nosotros notamos que nos hemos vuelto avarientos y que estamos dedicándole mucho tiempo a las cosas de este mundo. porque nós temos nos tornado avarentos e estamos dedicando muito tempo às coisas deste mundo. Consejería para los adulterios, Aconselhamento para adultério, para divorcios, para divórcio, homosexualidad, homossexualidade, drogas, de todo, decía él. droga, de tudo ele tinha aconselhado. Pero nunca se me ha acercado un padre de familia Porém, nunca se aproximou de mim um pai de família para decir que estaba teniendo problemas con el amor al dinero. para dizer que estava tendo problemas com amor ao dinheiro. Hermano, y eso es tremendo. Irmão, isso é tremendo. Uno ve cristianos Alguém pode ver cristãos que tienen un celular, que têm um celular, que sacan el celular tira o celular por comprar un celular 2.000 reales más caro, para comprar um outro R$2.000 mais que caro, hace lo mismo que el otro, que faz o mesmo que o outro fazia. porque tiene su corazón, Porque o seu coração tiene el materialismo de Sodoma y de Gomorra. tem o materialismo de Sodoma e Gomorra no seu coração. Y yo me pregunto, E eu me pergunto, no para que lo hagan, não para que vocês façam, sino una pregunta que me surge. é uma pergunta que está me surgindo. ¿Será que ese hermano Será que esse irmão daría los 3.000 reales daria os R$2.000 ou R$3.000 en una ofrenda em uma oferta para algo que tenga que ver con lo celestial? para algo que tem a ver com o celestial? No es que vamos a pedir ofrendas ahorita, hermano. Não é que vamos pedir oferta daqui a pouco, irmãos. Pero póngase a pensar Porém, coloque-se a pensar hacia dónde estamos edificando nuestras vidas. para onde nós estamos edificando as nossas vidas. Hermano, y esto no es de irse a vivir a una montaña. E isso? Y esto no es de ir a vivirse en una montaña. Ir a vivir a una montaña. Isso não quer dizer que nós devemos ir viver numa montanha. Yo he conocido hermanos Eu conheço irmãos que se fueron a construir una montaña, que foram construir uma montanha, construyeron casas como las casas de Faraón, allá en la montaña. e construíram casas, palácios, né, como o de Faraó na montanha. Salieron de la ciudad, Saíram da cidade, pero la ciudad estaba en su corazón. porém a cidade estava dentro do seu coração.
Decía el hermano Paul Watch. O irmão Paul Washer dizia. Él vivió 20 años en Perú como misionero. Ele viveu 20 anos no Peru como missionário. Y vivió un tiempo en una ciudad que era muy peligrosa. E viveu um tempo numa cidade que era muito En perigosa. el barrio más peligroso, No bairro mais en perigoso. la cuadra más E peligrosa. na quadra mais perigosa. Prostitución, Prostituição, drogadicción. drogas. Era el sector bien pesado. Uma área bem pesada. Y él decía, E ele dizia, se puede ser santo, pode-se ser santo, se puede ser consagrado pode ser consagrado en las peor de las cloacas. no pior dos esgotos. El problema está en el corazón. O problema está no coração. Ahora, acuérdese que comenzamos hablando de paternidad. Agora lembre-se que nós iniciamos falando de paternidade. Y mira lo que sucedió más adelante. E veja o que aconteceu um pouco mais Ahí adiante. en el verso 4. No verso 4. Lot, a pesar de que era un hombre materialista, Ló, apesar de ser um homem materialista, un hombre que vivió en Sodoma y Gomorra, que viveu em Sodoma e Gomorra, era hospedador. ele era hospedeiro. Él obligó a los ángeles a que posaran en su casa. Ele obrigou os anjos que pousassem na sua casa. Dice, pero antes que se acostase rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. E antes que se deitasse, cercaram a casa os homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros. Ahora, esto todavía es más interesante. El pasaje cada vez entra en cosas más tremendas. Agora, isso, entretanto, é mais interessante. A passagem aqui traz coisas tremendas. No se duerma, hermano, que estamos llegando al punto más importante. Ou seja, irmãos, que estamos chegando ao ponto mais importante. No se duerma. Não durma. Agora, porque nós estamos chegando no ponto mais importante. Se duerma. Luche Não con ese durma. cuerpo. Golpee el cuerpo que usted da en una carrera. Lute, esmurre seu corpo porque nós estamos numa carreira. Mira lo tremendo, hermanos. Veja o tremendo, irmãos. Nosotros como cristianos a veces somos muy pasivos. Nós, como cristãos, às vezes somos muito passivos. La iglesia perdió la capacidad de influenciar A igreja perdeu a capacidade de influenciar a estar en una posición de ser influenciados. e está numa posição de ser influenciada. Porque a diferencia de nosotros, este mundo Porque a diferença de nós neste mundo es sumamente agresivo. que este mundo é sumamente agressivo. Tanto los viejos Tanto os velhos como los jóvenes de este mundo, como os jovens desse mundo, representados por los ciudadanos de Sodoma y Gomorra, representados aqui pelos cidadãos de Sodoma e Gomorra, ellos van a querer venir, eles vão a querer vir, ellos van a querer rodear nuestra casa, querão rodear a nossa casa, influenciar nuestra casa, influenciar a nossa casa, influenciar nuestros pensamientos. influenciar os nossos A pensamentos. veces nosotros somos pasivos, E às vezes nós somos passivos, pero el mundo no. porém o mundo não é. Es tremendo. E é tremendo. Se ve en todas las esferas. Isso se percebe em todas as Por esferas. ejemplo, nosotros tenemos un amigo, Por exemplo, nós temos um amigo, bueno, más que amigo, un hermano, ou seja, mais do que um amigo, um irmão. que él está en un ambiente político. Ele está num ambiente político. Y él pelea una batalla E ele luta uma batalha por los valores cristianos pelos valores cristãos en el Consejo de Bogotá. no Conselho de Bogotá. Lucha contra la homosexualidad, Luta contra a homossexualidade, aborto, contra o aborto bueno, todas esas cosas que se están promoviendo bien pervertidas hoy. e contra todas essas coisas que estão sendo promovidas bem pervertidamente hoje. Y él es un hombre con mucho carácter. E ele é um homem de muito caráter. Hermano, pero él ha tenido que salir del país por amenazas de muerte. Irmãos, ele teve que sair do país por ameaças de morte. Porque este mundo, Porque este mundo, en sus posiciones, es bien agresivo. nas suas posições, é bem agressivo. Y eso usted lo va a ver en la política, Isso você vai ver na política, eso lo va a ver usted en las universidades, você vai ver nas universidades, lo va a ver con su familia que no es creyente, você vai ver com a sua família que não hasta é sus crente, hijos lo van a ver con sus compañeros del colegio. e até os seus filhos vão ver com seus companheiros do colégio. Como la presión, Como a pressão, como los principios de este mundo, os princípios deste la mundo inmoralidad de este mundo, e a la imoralidade deste corrupción mundo, de este mundo, a corrupção deste mundo, va a querer venir y llegar a contaminar.
que vai querer vir e contaminar. el entretenimiento de este mundo, O entretenimento deste mundo, las leyes de este mundo, as leis deste mundo la educación de este mundo. e a educação deste Yo mundo. no sé si usted se ha dado cuenta Eu não sei se você tem se dado conta cómo el Sodoma y Gomorra con todos sus pensamientos viene. como Sodoma e Gomorra com todos os seus pensamentos vêm. ¿Saben qué significa Lot? Sabem o que significa Ló? Cubierta. Coberta, Porque la autoridad que Dios da, cobertura. la Porque a autoridad, autoridade que Deus dá, la paternidad, a paternidade, el gobierno, o governo, no es para enseñorearse, não é para se es ensenhorar, para cuidar la grey, é para cuidar da es igreja, para cuidar la familia. cuidar da família. Ahora Lot, Agora Ló, que debía ser la cubierta de su que familia, deveria ser a cobertura da sua comenzó a família, edificar su familia rumbo a Sodoma y Gomorra. ele começou a edificar sua família para Y Sodoma Sodoma e y Gomorra. Gomorra ahora viene contra Lot E agora Sodoma e Gomorra vem contra Ló y viene contra los suyos. e vem contra os seus. Ahora eso es una enseñanza para nosotros. Agora isso também é um ensinamento para nós. Si nosotros estamos edificando Se nós estamos edificando hacia la ciudad terrenal, para a cidade terrenal, hacia la ciudad de la destrucción, para a cidade da destruição, esa ciudad va a llegar a nosotros. essa cidade chegará a nós. Sus pensamientos llegarán a nosotros. Os seus pensamentos chegarão Sus a nós. maldiciones llegarán a nosotros. E as suas maldições chegarão a nós. Aún podríamos pensar que aún sus juicios llegarán a nosotros. Mesmo os seus juízos poderão chegar a nós. ¿Cómo lo ve un niño, por ejemplo? Como nós podemos ver uma criança, por exemplo. Por ejemplo, en los valores del mundo, Por exemplo, nos valores do mundo, la fornicación hoy es normal. a fornicação não é normal. Es normal. É normal. Entonces tenemos el maldito profeta llamado Hollywood, Então nós temos um maldito profeta chamado Hollywood, con sus profetisas, com as suas profetisas, saliendo desnudas, saindo nuas, promoviendo la inmoralidad, promovendo a imoralidade. por un lado pervirtiendo a nuestras niñas, Por um lado, pervertendo nossas y meninas, por otro lado induciendo a nuestros niños a la perversión sexual. e por um outro lado, pervertendo nossos meninos à perversão sexual. Entonces el papá dice, Então o pai diz: desde que esté en la casa no hay problema. desde que esteja dentro de casa, não tem problema. El problema es que el profeta, O problema é que o profeta, el maldito profeta Hollywood, o maldito profeta Hollywood, lo tiene en la sala. tem na sala. Y el niño E a criança abre la tapa, abre a tampa, sí, la tapa, la ventana, a janela, y aparece el profeta, e aparece o profeta, con todo su maldito entretenimiento, com todo o seu maldito y entretenimento. comienza a pervertir la mente del niño. E começa a perverter a mente da criança. Y el papá no se da cuenta. E o pai não se percebe. Y el niño a los 13 años E a criança aos 13 anos ya tiene problemas con tem problemas pornografías, com pornografia, porque el mundo llegó, porque o mundo chegou. no había una cubierta en la casa. Não havia uma cobertura na casa. Es más, E mais las ainda, primeras imágenes de desnudez que vio el niño as primeiras imagens de nudez que a criança viu, las vio al lado del papá ela viu ao lado do seu pai. o de su mamá viendo la novela. Ou da sua mãe vendo a novela. Yo no sé si los hermanos me están entendiendo. Eu não sei se os irmãos estão me entendendo. Llega el niño al colegio Chega a criança ao colégio, a los à 13 escola, años. aos 13 anos. La manera de conversar de sus amigos. A modo de conversar dos seus amigos. ¿Qué hablan los niños acerca de la virginidad, por ejemplo? O que as crianças falam a respeito da virgindade, por exemplo. Entonces, si hay una niña virgen, Ou seja, se é uma menina virgem, entonces ella va a ser objeto de burla, ela vai ser objeto de piada, de bullying, de bullying, de persecución. de perseguição. ¿Por qué? E por quê? Porque el mundo no es pasivo. Porque o mundo não é El passivo. mundo va a venir O mundo virá como un león rugiente a destruir. como um leão rugindo para destruir. Y los papás E os pais creen creem que con ir solo el domingo a reunión que apenas com ir no domingo à reunião están caminando hacia la ciudad celestial. estão caminhando para a cidade celestial. Hermano, no es tanto lo que hablamos, Irmãos, não é tanto aquilo que nós falamos, sino lo que vivimos. senão aquilo que nós vivemos. Yo quisiera preguntarle para que su conciencia comience a hablarle. Eu gostaria de te perguntar para que a sua consciência comece a falar com você.
Usted es un hombre como Pablo que está corriendo la carrera hacia lo celestial. Você é um homem como Paulo que está correndo sua carreira para o celestial? O cada vez usted se siente más en Sodoma y Gomorra. Ou cada vez você se sente mais em Sodoma e Gomorra? Usted es un hombre como Jonadab Você é um homem como Jonadab que sienta a sus hijos que senta seus filhos y les dice: e diz a eles: hijos, Filhos, no construyan casas, não construam casas, no siembren la tierra. não semeiem a terra. Nosotros vamos para la gloria. Nós vamos para a glória. Todo esto es pasajero. Tudo isso é Todo passageiro. esto es vano. Tudo isso é Lo vão. único importante, A única coisa importante, aún lo único que le va a dar valor a su vida, a única coisa que dará valor à sua se vida encuentra en la gloriosa persona de Jesucristo. se encontra na gloriosa pessoa Usted de comienza Jesus a abrir Cristo. Génesis, Éxodo, Levítico, E você começa a abrir Gênesis, Êxodo, Salmos, Levítico, Salmos, los evangelios, os Evangelhos, Apocalipsis. Apocalipse, Comienza a estudiar a sus hijos de su niñez en las escrituras. e começa a instruir os seus filhos desde da sua mocidade nas Escrituras, Para que conozcan la salvación que es en Jesús. para que conheçam a salvação que há em Jesus. O su hijo lo ve solo trabajando, Ou seu filho te vê somente o trabalhando, preocupado por las cosas de este mundo. ou preocupado com as coisas deste mundo. ¿Qué está viendo su hijo en su vida? O que o seu filho está vendo na sua vida? ¿Cuáles son sus prioridades? Quais são as suas prioridades? Nosotros vivimos en un mundo terrible, hermanos. Nós vivemos num mundo terrível, irmãos. No son pocas Não são poucas las muchas mujeres que abandonan a sus hijos y la crianza de sus hijos por estar buscando un lugar en Sodoma y Gomorra. Não são poucas as mulheres que abandonam a criação dos seus filhos para buscar um lugar em Sodoma e Gomorra. Y eso es triste, ¿no? E isso é muito triste, irmãos. Porque las casas Porque as casas están sin cubiertas estão sem cobertura. y el mundo va a venir. E o mundo virá. Tenemos el caso de una familia. Nós temos o caso de uma família. Ellos son queridos, São muito queridos. como Lot. Como Ló. Y ellos están buscando del Señor, Estão buscando o Senhor. pero a veces los atrapan mucho sus negocios. Porém, às vezes, os negócios deles prendem eles. Y uno de sus hijos E um dos seus filhos comenzó a buscar las cosas del Señor. começou a buscar as coisas do Senhor. Joven, estaba en la universidad. Um jovem está na universidade Y comenzó a reunirse. e começou a se reunir. Y el Señor estaba haciendo una obra en él. E o Senhor está fazendo uma obra nele. Y hubo un día que dejó de venir a las reuniones. E teve um dia que ele deixou de vir às Y un reuniões. día le preguntamos que por qué había dejado de venir a las reuniones. Então perguntamos para ele por que havia deixado de vir às reuniões. Dijo, hermano Pablo, E ele me disse: Irmão Paulo, salí de la universidad, saí da universidade, tengo estos gastos, tenho esses gastos, tengo estas preocupaciones, tenho essas preocupações, tengo que buscar un trabajo, tenho que buscar um trabalho me metí a estudiar otra cosa e fui estudar outra coisa y se apartó. e se separou. Cuando yo escuché hablar al joven, Quando eu escutei o jovem falar, le escuché decir las mismas palabras eu escutei ele dizer as mesmas palavras que su papá un día me dijo. que o seu pai um dia me disse. Porque el papá es igual. Porque o pai é igual. Está ocupado en esto de trabajo, Está ocupado nesse este trabalho, otro negocio, nesse outro negócio, se mete en esto. e se envolve Y a nisso toda hora está preocupado por el dinero. e sempre está preocupado com o dinheiro. A veces uno no se da cuenta, Às vezes alguém não se dá conta, pero él está enseñando con sus hechos. porém ele está ensinando com os seus atos. Una hermana decía en estos días, Uma irmã dizia nesses dias: arrepintiéndose. arrependei-vos. No, arrepintiéndose. Arrependendo-se, Sí. Después de que hablamos de estos temas. depois que nós falamos desses temas, desses assuntos. Ella decía que estaba muy preocupada Ela dizia que estava muito preocupada porque no había podido ir de vacaciones con la familia. porque ela não pôde ir de férias com a família. Ella siempre iba a las vacaciones a la playa y siempre. Ela sempre ia de férias para a praia, Pero el Señor esta vez le cambió la idea a la playa para que fuera el encuentro con los hermanos. porém o Senhor mudou para que ao invés de ela ir à praia, ela fosse ao encontro com os irmãos. Y ella llevaba años E ela, por anos,
Lleva años sin ir a un encuentro. Por anos não ia a um encontro. Hermana, ¿por qué no va? Irmã, por que você não vai? No, es que no hay tiempo, É porque eu não tenho tempo, no hay dinero, não tenho dinheiro. pero si había tiempo Porém, ela tinha tempo y dinero para ir a la playa. e dinheiro para ir à praia. ¿Qué estamos enseñándole a nuestros hijos? E o que nós estamos ensinando para os nossos filhos, irmãos? A veces les enseñamos que es más importante Às vezes nós ensinamos que é mais importante cualquier cosa, ¿no? qualquer coisa. A veces no con palabras, Às vezes não com palavras, pero con hechos. porém com atos. Ahora, hermanos, usted ve que voy a ir acabando porque el tiempo se nos alargó. Eu vou ir concluindo porque o tempo passou. Usted ve que hubo un efecto tremendamente negativo en la familia de Lot. Você vê um efeito tremendamente negativo na família de Ló. Casi los ángeles obligan a salir a la familia. ¿Conocen la historia, no? Os anjos praticamente obrigaram a família a sair. Y Vocês cuando van conhecem a história. saliendo, E quando eles iam saindo, la mujer volvió a mirar atrás a mulher voltou para olhar atrás porque se convirtió en estatua de sal. e se converteu numa estátua de sal. Hermano, porque cuando nosotros construimos por años una vida Irmãos, porque quando nós construímos por anos uma vida girando en algo, em torno de algo, a veces ya cuando vamos a querer sacar las cosas de ahí, às vezes quando nós vamos querer tirar as coisas daí, es casi imposible. e fica praticamente impossível. ¿Cuántos cristianos Quantos cristãos que uno ve que el Señor prácticamente los está sacando? que alguém percebe que às vezes o Senhor praticamente Los está tirando ángeles del eles. Señor sacándolos. Os anjos do Senhor tirando Y la ele. mujer ahí con su corazón en Sodoma y Gomorra. E a mulher com o seu coração em Sodoma e El Gomorra. hombre con el corazón en Sodoma y Gomorra. Ou o homem com o coração em Sodoma e Gomorra. Los hijos. Os filhos. Hermanos, estos días, Irmãos, esses dias, eso fue una tristeza, hermano. isso foi uma tristeza. Una lección, pero una tristeza. Uma lição, porém uma tristeza. Escuchar más de un montón de hermanas Escutar uma porção de irmãs llorando, chorando, viendo cómo todos sus hijos se apartaron al mundo. vendo como todos os seus filhos se separaram para o mundo. Y la característica E a característica fue que ellas abandonaron sus casas por estar en Sodoma y Gomorra. foi que eles abandonaram suas casas para estar em Sodoma e Y en Gomorra. la reunión de mujeres E na reunião de le mulheres, decían a las más jóvenes, diziam às mais jovens: si usted ama a Cristo, se você ama a Cristo y si usted ama a su familia, e se você ama a sua família, usted tiene que volver al diseño de Dios. você precisa voltar à arquitetura de Deus. Y a veces nosotros, cuando estamos comenzando a construir en Sodoma y Gomorra, hasta nos sentimos felices. E às vezes nós, quando estamos começando a construir em Sodoma e Gomorra, até nos sentimos felizes. Pero no se nos olvide que la ira de Dios viene sobre este mundo. Porém, não devemos esquecer que a ira de Deus vem sobre este mundo. Ahora, Agora, ella murió como una estatua de sal, ela morreu como uma estátua de sal. pero sus dos hijas Porém, as suas duas filhas quedaron con la mente de Sodoma y Gomorra. ficaram com a mente de Sodoma e ¿Conocen la Gomorra. historia? Vocês conhecem a história. Ellas emborrachan a su papá Elas embebedam o seu y pai violan a su papá. e violam o seu próprio Y de pai. ahí nacen dos engendros de naciones. E daí nascem dois filhos, né, que são engendrados para se tornar duas nações. Engendros, naciones ruines. Há duas nações ruins. Los hijos de Amón Os filhos de Amon y los hijos de Moab. e os filhos de Moabe. Rebeldes, Rebeldes, idólatras idólatras y enemigos del pueblo de Dios. e inimigos do povo de Deus. ¿Usted ha visto eso en los hijos de los hermanos? Você tem visto isso nos Yo he filhos visto dos eso un irmãos? montón. Yo he visto eso. Nós temos visto, eu tenho visto de montes. Rebeldes, Rebeldes, idólatras idólatras y enemigos del pueblo de Dios. e inimigos do povo de Deus. Porque si edificamos en Sodoma, Porque se nós edificamos em Sodomas, eso van a ser las consecuencias. e essas serão as consequências. Ahora, hermanos, terminamos con unas palabras de Jesús. Agora, irmãos, concluímos com algumas palavras de Jesus. Ahí en el Evangelio de... Creo que está en Mateo. Mateus, Marcos 10. Marcos 10. Yo siempre acostumbro a predicar 1 hora exacto, así me esfuerzo.
pero con la traducción se me alarga 10 minutos. Hermanos, me perdonen. Eu sempre costumo pregar 1 hora exatamente, porém com a tradução... Desculpa de Osiris. Pegou metade, Osiris pegou a outra metade. Dice Marcos 8, verso 35. Marcos 8, verso 35. Porque todo el que quiera salvar su vida, Porque todo aquele que quiser salvar a sua vida, la perderá. perdê-la. Mire Lot. Veja Ló. Lot escogió lo que a su vista parecía lo mejor. Ló escolheu a que a sua vista parecia o melhor. Su vida caminó en esa dirección. Sua vida caminhou nessa direção. ¿Qué pasó al final? E o que aconteceu no final? Perdió su vida. Ele perdeu a sua vida. Yo decía en el encuentro de los hermanos, Eu dizia no encontro aos irmãos, cuando uno va por un camino quando alguém vai por um caminho y se pierde, e se perde, el GPS comienza a decirle a uno, o GPS começa a dizer para este, redireccionando. redirecionando. Y a veces nosotros debemos redireccionar nuestras vidas. E às vezes nós precisamos redirecionar nossas vidas. No podemos seguir viviendo de la misma manera. Não devemos seguir vivendo da mesma maneira. ¿Cuál es el problema? Qual é o problema? Si usted va desviado, Se você continua nesse desvio, entre más lejos, quanto mais longe, más difícil de volver. mais difícil de voltar. Entre más tiempo, Quanto mais tempo, más difícil de volver. mais difícil de voltar. No deberíamos perder tanto tiempo. Nós não deveríamos perder tanto tempo. No deberíamos dar tantas vueltas en el desierto. Não deveríamos dar tantas voltas no deserto. Porque en últimas, las consecuencias es que vamos a perder nuestra vida. Porque no final a consequência é que vamos perder a nossa vida. Pero, Porém, gracias al Señor hay un pero. graças ao Senhor há um porém. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. E todo o que perde sua vida por minha causa e do Evangelho a salvará. Ahora, Agora, yo pienso que una de las mentiras más sutiles y poderosas de Satanás eu penso que uma das mentiras mais sutis e poderosas de Satanás es hacernos pensar é nos fazer pensar que la voluntad de Dios es algo malo, que a vontade de Deus é algo ruim, es algo menospreciable. é algo menosprezível. Y yo noto eso bastante. En las personas. E eu percebo isso bastante nas pessoas, Aún en los hermanos. mesmo nos irmãos. Bueno, hablamos del ejemplo de las mujeres del campamento. Falamos do exemplo das mulheres no acampamento. Muchas hermanas, Muitas irmãs, cuando les preguntan, hermana, ¿y usted qué hace? quando eu pergunto para ela, irmão, o que você faz? Ellas responden, Elas respondem como con pena, como com dó, como con vergüenza. com vergonha. No, hermano, yo estoy en la casa cuidando a los niños. Irmão, eu estou em casa cuidando das crianças. Mire el asunto. Veja o assunto. El mundo le enseñó a la mujer de nuestros días O mundo ensinou para a mulher dos nossos que dias si ella no es exitosa, que se ela não é exitosa, que si ella no es profesional, que se ela não é uma profissional, está viviendo una vida miserable en su casa. ela vive uma vida miserável na sua Y el casa. engaño del diablo, hermano. Veja o engano do diabo, irmãos. Son pocas las mujeres São poucas as mulheres que dicen, que dizem: hermano, irmão, el Señor me dio el privilegio de tener un gran esposo, o Senhor me deu o privilégio de ter um grande esposo, unos preciosos hijos, alguns y preciosos me dio el filhos, mayor privilegio, e me deu o maior que es privilégio, el de servir, que é de lhe servir, como Jesús nos sirvió a nosotros. como Jesus serviu a nós. Me dio el mayor privilegio Me deu o maior de privilégio entregarme por ellos, de me entregar por eles, así como Jesús se entregó por mí. assim como Jesus se entregou por mim. Porque si usted vive Porque se você vive para las cosas de este mundo, para as coisas deste mundo, las cosas de este mundo as coisas deste mundo no satisfacen. não satisfazem. Mas si usted vive para servir Mas se você vive para servir a Dios a Deus y a su prójimo,
e ao seu próximo, usted tendrá la recompensa você terá a recompensa de Dios de Deus y el privilegio de tener por lo menos, e o privilégio de ter, pelo menos, pelo menos, una gran familia uma grande família, con hijos temerosos. com filhos temerosos, tementes a Deus. La Biblia dice que las coronas de las mujeres en el reino de los cielos A Bíblia diz que a coroa das mulheres no reino dos céus serán sus hijos. serão os seus La filhos. mujer se salvará A mulher se salvará engendrando hijos. dando luz a filhos. Claro, y criándolos en la fe. Claro, e criando eles na fé. Pero entonces a veces el diablo nos hace sentir miserables. Então, às vezes, o diabo nos faz sentir miseráveis. Pero la ecuación no es mala, hermanos. Porém, essa equação não é mal. Jesús dice, Jesus disse, si usted deja su casa, se você deixa a sua casa, tendrá 100 casas más. terá 100 casas mais. En esta vida Nesta vida y en la venidera. e na vindoura. Si usted deja su familia, Se você deixa a sua família, tendrá muchos padres, terá muitos pais, muchas madres, muitas mães muchos hermanos e muitos y le irmãos. espera la gloria. E espera você Ahora el agora. diablo solo nos muestra como lo negativo. Agora o diabo só mostra para nós como negativo. Hermano, yo no tengo una casa a mi nombre. Irmãos, eu não tenho uma casa no meu nome. Y seguramente tal vez nunca la va a tener. E talvez, certamente, nunca terei. Pero viajo por muchas ciudades. Porém, eu viajo por muitas Y hay cidades. ciudades que ni siquiera conozco a las personas. E existem cidades que nem sequer eu conheço as Y pessoas. ya tienen casas esperándome, E já tem casas me esperando. padres esperándome, Pais me esperando. madres esperándome, Mães me hermanos esperándome. esperando. Irmãos me esperando. Entonces lo que no tengo Tudo aquilo que eu não tenho no se compara con lo que el Señor tiene preparado. não se compara com aquilo que o Senhor tem preparado. Hermano, el Señor tiene cosas gloriosas. Irmãos, o Senhor tem coisas gloriosas. Sodoma y Gomorra, Sodoma e Gomorra, con toda su gloria, com toda a sua glória, no se compara não se compara con la gloria venidera com a glória vindoura que el Señor ha preparado para nosotros. que o Senhor preparou para nós. Vivamos como los hijos de Jonadab, Vivamos como os filhos de Jonadab, no como Lot. e não como Ló. Caminemos, como dice Pablo. Caminhemos, como diz Paulo. Prossigamos. Prossigamos. No importa lo que ha pasado, hermano. Não importa aquilo que No mire passou. más para atrás. Não olhe mais para trás. Mire para adelante. Olhe para diante. Corra la E carrera. corra a carreira. Que hay una corona preparada Existe uma coroa preparada para los que aman para aqueles que amam la venida del Señor. a vinda do Senhor. El Señor nos ayude. Que o Senhor nos ajude. Nos irmãos. ayuda a seguir adelante. Nos ajude a seguir No adiante. importa que a veces parezca un desierto. Não importa que às vezes pareça um deserto. Pablo decía, Paulo dizia, es necesario é necessário que a través de muchas tribulaciones que através de muitas tribulações entremos en el reino de los cielos. nós entremos no reino dos céus. Es tan glorioso lo que nos espera É tão glorioso aquilo que nos que espera, los sacrificios acá son pocos. que os sacrifícios aqui são poucos. Amén. Amém? Entonces un pueblo peregrino, Então, um povo peregrino, un pueblo que habitó en tiendas. um povo que habitou em tendas, El Señor nos ayude. que o Senhor nos ajude. Vamos a orar, Vamos orar, vamos a dar gracias al Señor. vamos dar graças ao Senhor. Y hermanos, yo sé que de pronto el tiempo no da, pero si a veces es bueno que alguno u otro comparta, de pronto el Señor le puso algo para complementar. Eu sei que às vezes o tempo não dá, mas talvez seja importante que um ou outro comparta aquilo que o Senhor colocou no seu coração, complementando a palavra. También es bueno que meditemos con el Señor lo que Él nos ha hablado, ¿no? E também é bom que nós meditemos com o Senhor aquilo que Ele nos falou. Unas fueron las palabras de Jonadab Foram umas as palavras de Jonadab y otra la obediencia de los hijos de Jonadab. e outra a obediência dos filhos de Jonadab. Que el Señor nos enseñe Que o Senhor nos ensine a ser obedientes. a ser obedientes. Padre, te damos gracias en esta noche Pai, te damos graça nesta noite. por tu palabra, Señor. Pela tua palavra. Por tu palabra gloriosa, Pela tua palavra gloriosa. por tu palabra santa, Pela tua palavra santa. que es tan buena para nuestra alma, Señor. Que é tão boa para a nossa alma. Permítenos guardarla, Permite, Senhor, que nós possamos guardá-la. permítenos meditarla, Señor, Permite meditar nela. y que ella pueda dar frutos, Señor. E que ela possa dar frutos, Senhor. Yo quiero orar por mis hermanos Quero orar pelos meus irmãos. y aún por mí mismo, Señor.
E ainda por mim mesmo. Yo quiero ser como los hijos de Recab, Señor. Eu quero ser como os filhos de Recabe, Yo quiero Senhor. ser peregrino, Señor. Eu quero ser peregrino, Yo quiero Senhor. ser extranjero, Señor. Quero ser estrangeiro, Senhor. Pero quiero caminar también con la cabeza en alto, Señor. Porém, também quero caminhar com a cabeça erguida, Como Senhor. aquellos que saludaban, Como aqueles que como saudavam, aquellos que creían, como aqueles que criam que veían por delante la ciudad e celestial. que viam adiante a cidade celestial. Abre nuestros ojos, Señor, Abre, Senhor, nossos olhos, para que podamos proseguir a la meta del supremo llamamiento, para que possamos prosseguir para a meta do supremo chamamento, que es en Cristo Jesús. que é em Cristo Jesus. Señor, gracias por esta comunión Senhor, nós te damos graças por essa y comunhão, la comunión que vamos a tener en estos días. pela comunhão que teremos nesses dias. Que nosotros podamos honrarte Que nós possamos te honrar, y que podamos estar juntos en torno a ti. que possamos estar juntos em torno de Ti. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Pedimos em nome do Teu Filho Jesus.